Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Karina de História, tá? Eu estou aqui conferindo as atividades de vocês do último roteiro da semana passada, que falava sobre o darwinismo social, o neocolonialismo, imperialismo, né? E me chamou muita atenção a primeira questão que aborda o tema darwinismo social. Talvez tenham ficado algumas dúvidas sobre esse tema, ou ele não tenha sido muito bem abordado ano passado. Então, eu vou fazer só um comentário aqui para vocês, tá? O Charles Darwin, ele foi um cientista e ele viveu no século XIX. Ele contribuiu muito para a ciência, porque ele colocou para a sociedade, né, para o mundo científico, a teoria da evolução das espécies. Então, segundo essa teoria, as espécies elas têm que se adaptar ao meio para sobreviverem. Então, trazendo isso em termos históricos, né, considerando que nós viemos de um mesmo ancestral, né, o hominídeo, lá da África. Esse ancestral ele migrou para outros continentes e em cada continente ele teve que se adaptar às condições climáticas, à sua busca por alimentos, enfim, por sobrevivência. Então, nós hoje somos o resultado desses ancestrais nossos que sobreviveram. Ou seja, nós somos a melhor versão que existe do homem, né, que vive na Terra. Nós somos o resultado dessa evolução. E essa evolução ela se espalha por todos os seres vivos, as plantas e tudo mais. Tá? Então essas ideias elas foram amplamente divulgadas, espalhadas lá pela Europa, né? E estudadas e tudo mais. Mas o Charles Darwin, ele era da área da biologia. Ele não fala nada sobre a área social. O social seria a sociedade. Ele não fala nada sobre pessoas inferiores, superiores dentro da sociedade, tá? Então, algumas pessoas da época interpretaram ou levaram essa teoria do Charles Darwin para o campo social das sociedades, mas não foi ele quem fez isso, tá? Algumas pessoas lá da época, estudiosos da época, e eles, europeus, lógico, né? Eles começaram a dizer que existia um darwinismo social, ou seja, dentro dos seres humanos, existem seres humanos que são superiores e outros inferiores, tá? Isso aí, gente, eu já começo falando para vocês que é um absurdo, tá? Estamos falando aqui de preconceito, mas vamos entender isso. Então, segundo esses teóricos, essas pessoas aí, final do século XIX, o europeu seria o representante de uma raça superior e ele deveria levar essa superioridade aos povos primitivos. Quem seria então superior ou inferior? É impossível a gente conseguir mensurar isso porque todos nós somos iguais, tá? Isso é comprovadamente, todos nós pertencemos à raça humana, não existe mais essa ideia de raça branca, raça preta, raça negra, não. Somos todos da raça humana e todos somos iguais. Você não pode, com as suas características, o seu olhar, você olhar, se dirigir a uma civilização e dizer que ela é inferior, porque ela tem costumes diferentes. Porque ela desenvolveu uma escrita ou uma tecnologia, ela é superior a você? Quem que dá esse padrão de superior e inferior? Né? Não tem como. Então, por exemplo, você mora aqui no Ocidente, você tem um computador, você tem uma internet, você tem um celular e você está o tempo todo conectado, você está vendo informações do mundo todo, você está estudando pelo centro de mídias e um menininho que mora numa tribo lá da África, ele não tem acesso a nada disso, tá? Ele brinca com os amigos dele, ele segue as tradições da sua família. Ele vive ali, ele cresce, trabalha, produz o seu sustento e ele é feliz. Eu posso dizer que ele é inferior a mim?
Talvez eu tenha toda essa tecnologia e viva conectada e não seja uma pessoa feliz. Então, o que é ser superior? O que é ser civilizado? Então, a gente tem que questionar esses padrões aí. Então, partindo desse princípio do europeu, né, se achando superior, ele vai dizer o seguinte, no século XIX ainda, finalzinho do século XIX, eu, como europeu superior, irei levar a civilização a esses povos inferiores. E aí eles se lançam na África e vão invadir e conquistar e dominar o continente africano, dito por eles como inferior. Então é um fardo. O que é um fardo? É um peso. Ah, eu tenho esse peso de levar a superioridade a essas pessoas incivilizadas, tá? Então são teorias absurdas, preconceituosas e temos que dizer, os africanos não queriam isso, né? É só a gente analisar o que é a África hoje, que a gente encontra muita justificativa nessas ideias dos europeus, tá? Pensem um pouquinho sobre isso e depois eu vou voltar com outras colocações aqui para vocês. Eu tô só semeando as ideias para vocês entenderem melhor esse assunto, tá bom? Beijinhos para vocês. Se quiserem fazer algum comentário, é só me mandar lá no pessoal, tá? Vamos, se quiserem discutir o assunto, ok? Bye, bye.